Moisés é uma das figuras mais enigmáticas e centrais da história bíblica. Todos conhecem a história de como ele libertou os israelitas da escravidão no Egito, recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai e conduziu seu povo pelo deserto por 40 anos. Mas há muitos mistérios em torno de sua vida que permanecem pouco explorados. Hoje vamos mergulhar nesses mistérios e revelar 10 fatos que muita gente desconhece sobre Moisés. Fato 1. Moisés pediu a Deus que apagasse seu nome do livro da vida. Em um momento de profunda angústia e frustração, Moisés fez um pedido surpreendente a Deus. Ele pediu que seu nome fosse apagado do livro da vida. Esse pedido ocorreu durante o episódio do bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo as leis de Deus, os israelitas, impacientes, construíram um ídolo, o bezerro de ouro. Quando Moisés desceu e viu o que estava acontecendo, sua indignação foi intensa. Êxodo 32, 30 e 32. E no dia seguinte disse Moisés ao povo: Vós pecastes um grande pecado, e eu subirei agora ao Senhor, talvez possa fazer propiciação pelo vosso pecado. E tornou a Moisés ao Senhor, e disse: este povo pecou um grande pecado e fez para si deuses de ouro, e agora se perdoares o pecado deles, perdoa-lhes. Mas se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Esse pedido de Moisés é poderoso e reflete um amor profundo por seu povo. A oferta de Moisés de sacrificar sua própria salvação por eles ecoa o sacrifício de Cristo pelos pecados da humanidade. É uma demonstração do verdadeiro papel de um líder que se importa com seu povo, mesmo quando ele é rebelde. Fato 2. A serpente de bronze, Neustã. Outro mistério fascinante é o da serpente de bronze chamada Neustã. No livro de Números, lemos que o povo de Israel começou a reclamar novamente durante sua jornada no deserto. Como punição por suas queixas, Deus enviou serpentes venenosas que mordiam os israelitas, causando muitas mortes. O povo em desespero se voltou para Moisés, reconhecendo seu pecado. Números 21, 6. Então, o Senhor enviou entre o povo serpentes ardentes que mordiam o povo, e morreu muito povo de Israel. Para salvar o povo, Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la sobre um poste. Qualquer um que olhasse para a serpente seria curado. Essa imagem da serpente se tornaria uma representação poderosa da cura e da fé, como também é mencionada no Novo Testamento em João 3, 14 e 15. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. No entanto, o que começou como um símbolo de salvação tornou-se um ídolo ao longo do tempo. Durante o reinado do rei Ezequias, ele destruiu Neustã para acabar com essa adoração errada, conforme mencionado em 6:18-4. Fato 3. Deus quase matou Moisés. Uma passagem surpreendente acontece logo após o chamado de Moisés para libertar os israelitas. Em Êxodo 4, encontramos uma história que pode chocar muitos. Deus quase matou Moisés porque ele não havia circuncidado seu filho, algo essencial na aliança entre Deus e os israelitas. A circuncisão era um sinal da promessa de Deus a Abraão e sua descendência. Foi sua esposa, Zípora, quem, em um ato de urgência e obediência, circuncidou seu filho e tocou os pés de Moisés com o sangue, salvando-o da morte iminente. Êxodo 4, 24 e 26. E aconteceu que no caminho, em uma estalagem, o Senhor encontrou a Moisés e quis matá-lo. Então Zípora tomou uma pedra afiada e circuncidou seu filho, e tocou os pés de Moisés com o sangue e disse: Certamente tu és para mim um esposo de sangue. Essa narrativa enfatiza a seriedade da obediência a Deus, especialmente entre aqueles que são chamados para liderar. A história também destaca a importância do papel das mulheres na obra de Deus. Fato 4. Moisés foi impedido de entrar na Terra Prometida. Muitos conhecem a história de que Moisés não foi permitido entrar na Terra Prometida, mas poucos compreendem a razão por trás dessa decisão divina. Durante o incidente em Meribá, o povo se queixou novamente, e Deus ordenou que Moisés falasse a uma rocha para que a água jorrasse. No entanto, em sua frustração, Moisés golpeou a rocha 2 vezes. Números 27, 12. O Senhor disse a Moisés: Leva a congregação e fala à rocha, à vista deles, e ela dará sua água. E tiras a água da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. Moisés, porém, levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara. Esse ato foi considerado uma desobediência grave, simbolizando uma distorção da imagem de Cristo, que seria ferido uma única vez por nossos pecados.
Como consequência, Deus disse a Moisés que ele não entraria na terra prometida. Números 20, 12. E o Senhor disse a Moisés: Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não trareis esta congregação à terra que lhes tenho dado. Fato 5. Moisés enfrentou os magos do Egito. Durante o confronto com o faraó, Moisés e Arão realizaram milagres que demonstravam o poder de Deus. O faraó, no entanto, tinha seus próprios magos, que também praticavam artes mágicas. Os magos do faraó conseguiram replicar os primeiros milagres de Moisés, como transformar varas em serpentes e as águas do Nilo em sangue. Mas logo ficou claro que o poder de Deus era superior. Êxodo 7, 11-12. Então o faraó chamou também os sábios e os encantadores, e os magos do Egito, e eles fizeram também assim com suas encantamentos. E cada um lançou a sua vara, e elas se tornaram serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Esses eventos nos lembram que mesmo quando as forças do mal parecem ter poder, a verdadeira autoridade pertence a Deus. A diferença se tornou evidente quando a vara de Arão devorou as varas dos magos. Fato 6. A resistência de Moisés à sua missão. Quando Deus chamou Moisés através da sarça ardente, Moisés inicialmente resistiu ao chamado. Ele expressou suas inseguranças e dúvidas. Moisés argumentou que não era eloquente e que o povo não acreditaria nele. Ele disse: Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Êxodo 3, 10, 11. Vá, pois, agora, e eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus respondeu com promessas de apoio e poder, garantindo a Moisés que ele estaria com ele. Mesmo assim, Moisés continuou hesitando até que Deus designou seu irmão Arão como seu porta-voz. Êxodo 4:14. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e disse: Não está Arão, o levita, contigo? Eu sei que ele falará. Fato 7. A origem etíope de Zípora, esposa de Moisés. Poucos sabem que Zípora, a esposa de Moisés, era de origem etíope. Essa união gerou controvérsia entre sua própria família. Em Números 12, lemos que Arão e Miriam criticaram Moisés por ter casado com uma mulher etíope. A crítica deles não era apenas sobre a escolha de Moisés, mas refletia um preconceito racial e cultural. Números 12, 1. Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher etíope que ele tomara, pois havia tomado uma mulher etíope. Como resultado, Deus se irritou com a murmuração de Miriam e Arão. Miriam foi acometida de lepra como punição, e Moisés intercedeu por ela, pedindo a Deus que a curasse. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, peço-te que a cures. Fato 8. A relação íntima de Moisés com Deus. A relação de Moisés com Deus era tão íntima que a Bíblia descreve que ele falava com Deus face a face. Essa expressão é poderosa e revela a profundidade da conexão entre eles. Em Êxodo 33, 11, lemos: E falava o Senhor a Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Essa relação não era comum e destaca a confiança e a obediência de Moisés. Êxodo 33. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer homem fala com seu amigo. Além de receber os mandamentos, Moisés também teve momentos de profunda comunhão com Deus, onde ele intercedia pelo povo e buscava sabedoria e orientação. Fato 9. O desaparecimento misterioso de Moisés. Um dos maiores mistérios da vida de Moisés é seu desaparecimento. De acordo com Deuteronômio 34, Moisés subiu ao Monte Nebo para contemplar a terra prometida, mas ele nunca entrou nela. A Bíblia relata que ele morreu no Monte Nebo, mas seu corpo nunca foi encontrado. Deuteronômio 34:6 diz: Assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E o Senhor o sepultou em um vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o seu sepulcro. Esse mistério tem alimentado muitas especulações, porque Deus ocultou o local de seu sepultamento. Talvez para que ele não se tornasse um local de adoração ou idolatria. Fato 10. A importância de Moisés na transfiguração de Jesus. Finalmente, um aspecto notável da vida de Moisés é sua aparição na transfiguração de Jesus, que é relatada em Mateus 17. Moisés, junto com Elias, apareceu a Jesus enquanto ele se transfigurava diante de Pedro, Tiago e João. Essa cena é significativa, pois Moisés representa a lei, enquanto Elias representa os profetas. Mateus 17, 2, 3. E foi transfigurado diante deles, e resplandeceu seu rosto como o sol,
e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Essa transfiguração sublinha a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Moisés, como o líder que recebeu a lei, testemunhou a plena revelação de Deus em Cristo. A vida de Moisés é um testemunho do poder, da justiça e da misericórdia de Deus. Sua história nos ensina lições de fé, obediência e sacrifício. Embora sua jornada tenha sido cheia de mistérios e desafios, ela continua a inspirar gerações a seguir o caminho da fé. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixe seus comentários abaixo sobre o que você achou da vida de Moisés e se você conhece mais mistérios sobre ele.